Oi, eu sou Yasmin, aluna de Pedagogia, cursando o 7º semestre, e hoje eu vou falar sobre história. Como ensinar história? Quando a gente pensa em história, matéria história, sempre vem aqueles textos longos na nossa mente, datas importantes, memorização, e a gente acaba esquecendo que existe outros métodos para que a gente possa conseguir fazer com que os alunos absorvam mais dada determinada matéria. E esses métodos são chamados de metodologias ativas. Metodologias ativas, onde faz com que o aluno ele se torne presente na sala de aula e agente na sala de aula. Em história, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui hoje, o professor de história ele pode desenvolver em sala de aula metodologias na qual a leitura seja mais interessante. Por um exemplo, ele pode ler com os alunos a parte escrita, e numa atividade ele pode fazer com que os alunos eles façam um debate em sala de aula, ou eles desenvolvam cartaz, ou que eles ou passem um trabalho para que eles possam fazer uma paródia sobre determinado assunto, e tornando cada vez mais interessante estar dentro da sala de aula, estar na aula de história, porque durante o ensino na escola, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, a gente consegue perceber essa diferença, que enquanto a gente está lá, criança, ensinando, o professor ele é mais ativo, ele é mais criativo, ele chama mais a atenção do aluno, enquanto que no Fundamental 2, quarto, quinto ano, Fundamental 1, na verdade, quarto, quinto ano, Fundamental 2, do sexto ao nono ano, aprender história, ao meu ver, parece ser uma atividade mais individual, assim como no ensino médio, uma atividade mais individual, onde o aluno ele não é mais a pessoa em si que se deve questionar, e ao desenvolver ou colocar em prática essas metodologias ativas em sala de aula, faz com que a memorização fique mais fácil, faz com que datas importantes sejam lembradas, faz com que quando ele for fazer, por exemplo, uma prova, ele consiga lembrar porque, poxa, aquela aula ela foi marcante, aquela aula trouxe a vivência da criança, do adolescente em sala de aula. E dar esse tipo de aula ou esse tipo de desenvolvimento é uma forma de ensinar história, não só lendo e memorizando e respondendo questionários enormes, enormes, enormes. E muito obrigado por ter assistido. Boa noite, bom dia, boa tarde, tchau.